Sejam todos bem-vindos à apresentação da disciplina GAC 108, Estrutura de Dados. Aqui quem vos fala é o professor Renato Ramos da Silva, que junto com a professora Juliana Galvani Greg estará responsável pela disciplina. Além disso, o professor Joaquim, vocês também encontrarão nas videoaulas, e nas dependências aqui da UFLA. Vamos lá, para a aula de hoje a gente comenta aí sobre os objetivos dessa disciplina, Por que é importante estudar estrutura de dados? Vamos mostrar a ementa, da disciplina, os pontos importantes ali para essa disciplina, a metodologia de ensino, o plano de curso, das etapas desse curso, material de apoio que a gente utiliza nessa disciplina e, finalizando, a gente vai falar da recuperação e da frequência. Vamos lá. A gente espera que o aluno, ao final, seja capaz de entender o básico ali de programação orientada aos objetos. Veja, esse curso, nas primeiras semanas, ele apresenta as noções básicas de programação orientada aos objetos que são interessantes, são fundamentais, não somente interessantes, mas são fundamentais para o desenvolvimento das estruturas de dados, tanto para a memória primária quanto para a memória secundária. E aí a gente entra nas primeiras estruturas, que são pilha, fila, lista, heap, tabela hash e árvores binárias ali de busca, E ao ver a árvore binária de busca, a gente vê que ela sofre uma certa degeneração dependendo da forma como ela é construída. E aí se vê a necessidade de trabalhar com árvores balanceadas, que são árvores com um comportamento mais organizado. E aí a gente vê duas estruturas ali especial, que é a AVL e a rubro-negra. E depois as árvores B, que são voltadas, as árvores B são voltadas ali um pouco mais para a memória secundária. E aí a gente entra nessa seara, nessa segunda, vamos dizer assim, uma segunda parte, nessas memórias secundárias, que a gente visa ali entender esse funcionamento, dessas estruturas. E aí, para que não ache um choque muito grande, a gente estuda árvores 2.3, 2.3.4, que são um intermediário. Elas ainda são memórias utilizadas para a memória principal, mas elas se assemelham muito às árvores B, B+, e B estrela. Então, elas são, vamos dizer assim, um facilitador, e a gente utiliza elas nesse sentido. E aí, ao final desse estudo, dessas árvores em memória secundária, o aluno seja capaz de resolver um problema real com a estrutura adequada. Seja que, por fato, use uma pilha, ou uma tabela hash, ou uma árvore 2.3, dependendo do problema. Então, não existe uma forma geral que aqui se usa isso ou aqui usa aquilo. Não, você tem que entender, de acordo com o seu problema, qual estrutura você vai utilizar. E aí, com essas estruturas, vocês vão ver que elas utilizam sistemas mais complexos, como sistema operacional, sistema de busca, banco de dados. Cada uma delas é utilizada por esses sistemas mais complexos. E aí vai caber ao aluno o entendimento dessas estruturas para que possam também desenvolver em cima desses sistemas e auxiliar em cima desses sistemas. Então, o conteúdo da disciplina amplia essa possibilidade de resoluções de problemas, utilizando os algoritmos. Então, a gente sai de um básico ali, que a gente estava em algo, e agora utiliza essas estruturas mais complexas para resolver esses problemas mais complexos. Vamos aí entrar na nossa ementa. Então, o que foi separado para essa disciplina? Então, a nossa ementa, ela tem os tipos abstratos de dados, o que a gente chama de TADs. Depois a gente entra em pilha, fila, são as estruturas mais básicas, mais simples. E aí
por decisão nossa, já há vários semestres, a gente passa para RIPs e torneios, né? São umas estruturas um pouco diferenciadas ali, das pilhas e filas, né? E, posteriormente, lista. A gente entende que esse encadeamento é melhor. E aí, a gente entra nas tabelas hashes, aí, muito conhecidas aí pelos blockchains da vida, que são baseadas em cima dessas tabelas hashes. E começamos, depois que terminamos a tabela hash, começamos a parte de árvores. Que são as árvores binárias de buscas, são as árvores mais simples. Depois, AVL rubro-negras, aquelas que trabalham com balanceamentos em memórias primárias, e depois as voltadas para a memória secundária, mas utilizadas em memórias primárias inicialmente, as árvores 2.3, 2.3.4, e realmente para memórias secundárias as árvores B, B+, e B estrela. E aí ainda temos aí como atividade extra, né, para completar as 17 semanas que o calendário nos pede, a ordenação externa. Então, a ordenação externa faz parte da disciplina, é a parte do nosso trabalho aí, e ela vai estar ligada ali àquela atividade que é feita externa, né, das 15 semanas para completar as 17 semanas. Beleza? Vamos para a metodologia de ensino. Como é que foi preparada essa disciplina para esse semestre? A gente tem uma visão, a visão geral dessa metodologia é o quê? A gente vai trabalhando com a metodologia híbrida. O que é metodologia híbrida? Parte da aula, da disciplina, a parte da disciplina ela é vista fora de aula, que a gente tem os ANPs. E a gente usa sala de aula invertida. O que é sala de aula invertida? A gente faz com que vocês tenham um prévio contato com o material para que a gente possa fazer uma aula um pouco mais com um conteúdo um pouco mais elaborado, que a gente possa ter uma interação melhor em cima daquilo que já foi estudado. E isso com a influência da aprendizagem baseada em projetos. A disciplina é prática, vamos dizer assim, ela é influenciada, tem a sua ênfase na prática. A gente vai ver que a gente tem nossa parte ANP, estudo teórico, que é muito importante, a gente não pode renegar isso, e a parte prática, que é o desenvolvimento dessas estruturas de dados. E de forma um pouco diferenciada em relação ao semestre passado, os réus, no semestre passado a gente fez os réus, a disciplina ser baseada nos réus. Esse semestre a disciplina é apoiada no réu. Qual que é a diferença? Os réus, eles eram a definição da disciplina. Então a gente tinha tudo dentro desses réus, como eles a disciplina era estruturada, as semanas eram estruturadas, e agora a gente tem eles nos apoiando, né? A gente tem ali um guia, né, que nos ajuda, mostrando como vai ser a semana, como vai ter as atividades, como você deve se portar, como você deve correr. Mas você vai ver que a gente não tem, por exemplo, a definição de quanto cada réu vale, porque a gente não estruturou em cima desse réu. Por que a gente fez isso? Porque no semestre passado a gente teve muito problema quando a gente estruturou em cima dos réus. A gente tinha conteúdos que se passavam e aí ficou um pouco complexo, tanto para a gente como para os estudantes. E aí a gente continua com o réu, mas de forma de apoio, certo? Não numa forma, vamos dizer assim, estruturante, mandatória. Muitos dos réus são muito importantes, tem muita informação interessante ali. A disciplina é baseada em projetos, então a gente usa essa questão do Project Based Learning aí, né? Na qual você desenvolve as suas competências em relação à disciplina praticando. A prática, então, na quarta-feira que vai acontecer a aula prática. Não somente.
A prática ela tem que ser feita também extra. Só as 2 horas da quarta-feira não é suficiente. Precisa ser um pouco mais de trabalho por fora para poder entender e trabalhar em cima dessas disciplinas, dessa questão do desenvolvimento desses algoritmos, desenvolvimento dessas estruturas e a sua utilização. Como eu comentei antes, essa questão híbrida une essa questão do estudo online, né, da parte que vocês façam de preferência e é recomendado antes das aulas práticas, para que a gente possa ter ali um diferencial dentro da aula prática do conteúdo. As atividades não presenciais serão disponibilizadas pelo campus virtual, né? A gente vai ter ali as lições e as atividades manuais. Então, a gente vai ter ali o réu nos guiando, a gente vai ter a atividade por meio de lições e as atividades por meio de atividade manual. Então, vão ter slides, vídeos, materiais que auxiliam na apresentação desse conteúdo, certo? O que é sala de aula invertida? A sala de aula invertida é aquela que existe um trabalho extra-classe, preferencialmente feito antes, e aí durante a atividade prática a gente faz uma colaboração em relação ao conteúdo, às atividades planejadas durante a atividade prática, para que aquilo lá se fundamente todo esse conteúdo visto anteriormente. Então, na aula prática, a gente vai ali fundamentar aquilo que a gente viu em cima do conteúdo teórico visto anteriormente, em cima de videoaulas e slides, fixando o conceito, resolução de dúvidas e demais situações. E como vai estar estruturada essa aula invertida, né? A gente tem, e eu vou mostrar um pouco mais quando eu apresentar o plano de curso, são 3 atividades, né, que a gente pode defini-las assim, né, a maior parte das vezes. São as lições, ANPs, atividades práticas integres no campus, ANP, e atividade em laboratório. Então, o que acontece? A gente vai ter essas lições que elas vão estar disponibilizadas e vocês têm que fazer até uma determinada data. E a atividade prática no campus sem data e hora específica para ser entregue. Então, na lição, você tem que entregar até tal data. Ok, você pode ir lá, uma data antes da entrega, fazer as lições. No campus virtual, a ANP, atividade prática, tem que ser entregue até data tal. Só o que acontece? Nessa atividade prática para ser entregue no campus, por exemplo, você tem até uma sexta-feira para entregar, né? E aí eu vou fazer na quarta-feira. Quarta-feira, depois da aula prática, eu vou fazer ela à noite, né? Um exemplo, né, que eu estou dando aqui. E aí, ao iniciar essa atividade prática, eu tenho 2 horas para finalizar. Então, como é que funciona? Eu tenho até sexta-feira, por exemplo, meia-noite, e eu tenho 2 horas para poder entregar. Então, eu inicio a quarta à noite, lá às 7 horas da noite, faço até as 9, entrego, ok. Se eu deixar para o sábado, 11 horas da noite, o que vai acontecer? Você vai ter 1 hora só para fazer, certo? Então, a gente tem que ter cuidado nessa situação, beleza? E as atividades em laboratório? A gente vai ter as nossas atividades em laboratórios para serem feitas. Quase todas as aulas haverá pontuação. A gente vai estar trabalhando isso daí, né? E a contabilização da presença em atividades ANP, as lições têm que ter nota igual ou superior a 70 e atividades manuais nota igual ou superior a 70. Por que a gente fez isso, gente?
porque senão o cara dele pega o papel em branco e deixa lá, fala o que fez. Não é assim. Então, vocês têm que mostrar que vocês estão realmente fazendo essas lições, estão realmente fazendo essas atividades. E a gente sempre recomenda que faça as lições antes das atividades manuais, né? Não é uma regra isso, mas façam as lições e depois as atividades manuais, né? Porque a atividade manual você tem prazo, então assim, tem que tomar um pouco mais de cuidado com ela. Beleza? A UFLA nos dá apoio institucional em relação a isso, né? Então a gente é constantemente cobrado para ter essas proatividades em relação à metodologia de ensino, formas diferenciadas. E essa forma que a gente utiliza, né, a gente tem visto bastante frutos, né? É um exemplo aqui, em 2018, 78 matriculados, 16 aprovados, 22 reprovados por falta e abandono, né? 2019, 2, mais matriculados, 96, 30 aprovados, sendo que 26 reprovados por falta e abandono. Então, temos aí 27%. 2022, né, quando a gente aplicou essa metodologia, são 79 matriculados, 63 aprovados, quase 80% de aproveitamento. Só 5 reprovados por falta e abandono. Em 2022, 2, tivemos 72 matrículas, 56 aprovados e 6 reprovados por falta. Então, aí a gente continua numa toada boa. Em 2023, a gente teve 58 matriculados. Lógico, à medida com que o pessoal vai sendo aprovado, a gente não precisa de tantas matrículas, assim, tantas necessidades. E aí, 58 matriculados, 43 aprovados e 5 aprovados por falta e abandono. Importância da prática. A prática do conceito é essencial no aprendizado dessa disciplina. Vocês vão ver que a teoria ela é muito importante. A teoria, eu acho que ela não é tão complexa assim na maioria dos casos, né? Lógico que tem um ou outro caso ali de estruturas de dados que ela não se assemelha muito ao que a gente tem no real, e aí elas são um pouco mais complexas na questão da teoria, mas a maior parte das estruturas, a teoria ela não é tão complexa, e aí a implementação ela fica um pouco mais complexa nesse caso. E aí, por isso que a prática é importante. A gente tem que entender isso e entender que as 2 horas da prática não é suficiente. É preciso fazer um pouco mais extra classe. Mas eu não tenho tempo. Infelizmente, a gente não pode se basear em cima disso, né? É necessário que você se dedique um pouco fora da sala de aula. Não dá para simplesmente, na aula, diferentemente da metodologia, conseguir êxito. Então, assim, é muito difícil fazer isso só com o que é dentro de sala. Então, é preciso de um pouco de empenho aí fora da aula. E as implementações em C e C++, né? A linguagem atende às necessidades da disciplina e há muito tempo figuram entre as linguagens de programação mais importantes do mercado, né? Então, a gente tem essa C++, aí temos o TIOB, Programming Community Index, que é um site que vê a questão da utilização das linguagens, né? E aí você vê que em C++, cadê lá? C++ laranja, né? Ela tá sempre ali nos top, né? Ela abaixa um pouco, sobe um pouco, e etc e tal, mas ela sempre tá ali entre as melhores, enquanto as outras nem sempre. Então a gente entende que C e C++ ali são linguagens muito importantes.
Os roteiros de estudo compostos por orientações, exercícios e atividades disponibilizadas no campo virtual na ferramenta Dred. Então, o roteiro ele tem ali um guia, né, passo a passo que vocês têm que seguir, devem seguir, para ter um bom desempenho durante aquele período, né? E o aluno deve buscar outras fontes, né, exercícios, livros biográficos. Qual que é o papel do aluno? Espera-se que ele tenha preparação adequada, né, para as aulas, por isso que a gente sugere ali que seja realizado antes, né, as atividades ANPs, para que na aula ali prática a gente possa desenvolver situações diferentes e tirar as dúvidas durante essas aulas, né? Buscando ampliar o conhecimento e realização de diversos exercícios para a fixação desses conteúdos. Uma curiosidade que eu trouxe, né? Esses dias eu estava vendo uma coisa ali e aí me apareceu assim, eu falei, caramba, isso aqui é muito bacana, né? E aí o que acontece? Ele fala assim, como o cérebro aprende? Né? Como se diz, tem essa referência, né, do livro cast.com.br, da qual eu consegui, né? E é uma suposição, um ponto de vista. Eu acho interessante, né, que 10% é lendo, 20% o cérebro aprende ouvindo. Então ele aprende ouvindo mais do que lendo. 30% observando as coisas. Agora, vendo e ouvindo, né, 50%. Discutindo com os outros, 70%. Mas para discutir, você vai ter que ter lido, ouvido e observado, né? Como é que você discute sem isso? Não tem como. Fazendo, 80%. É isso aí, meu cara. 80% fazendo. É o que vai a nossa disciplina. E melhor de tudo, 95% se você ensinar os outros. Então, você aprende muito mais nisso. É uma curiosidade, eu concordo com essa curiosidade. Então, assim, eu trouxe como curiosidade para vocês derem uma olhada e refletirem um pouco. Beleza? Vamos para o nosso material de apoio? A gente não tem um livro de estrutura de dados que contenha tudo, né? A gente tem aí, eu, professor Joaquim, professor Juliano, a gente tem trabalhado aí para fazer um material bacana para vocês, mas ainda não tivemos sucesso aí na escrita dele. Então, os livros que a gente tem muito bons aqui é do Drotsky, Estrutura de Dados e Algoritmos C++, do Eldwes Galante, Estrutura de Dados, da Bookman, e do Goodrich, Estrutura de Dados e Algoritmos em Java. Certo? Esses são os materiais de apoio. A gente utiliza pra caramba o campus virtual, tem muita coisa lá, vocês vão ver que a gente vai disponibilizar bastante material para vocês, mas não deixem de procurar outros como os livros apresentados. O Dred, a gente vai trabalhar bastante, principalmente nas aulas práticas. A gente tem o Dred ali, as aulas de quarta, e é onde vocês vão estar utilizando ali para fazer algumas outras atividades, né, de estudos. Material de apoio, a gente tem o Visualgo. O que o Visualgo faz? Ele tem ali como é que ele tem o funcionamento de algumas estruturas. A tabela hash, por exemplo, a árvore de busca, listas, ele mostra como funciona. Então, é um sisteminha online que você vai inserindo, retirando coisas, ele mostra como é que fica a sua estrutura. É bem interessante vocês utilizarem essa ferramenta. Além disso, a gente tem o Data Structure Visualization, que é uma ferramenta da USFCA, né, do Departamento de Computação de lá, que desenvolveu essa disciplina. Então, vocês podem ver aqui, né, a gente tem a inserção, deleção de um instrumento, ele mostra como é que é feito, no caso aqui numa árvore rubro-negra, como é que é feito uma inserção, uma remoção ou encontrar um determinado elemento.
Então, é bem interessante essa ferramenta de apoio. Aqui a gente tem um ponto muito interessante, que eu gostaria de que vocês ficassem atentos. Os atendimentos, eles são feitos através dos e-mails, né, do professora Juliana e do meu e-mail, diferente do responsável pela turma. Então, mandem e-mail para os dois. Eu preciso de qualquer coisa. Eu tenho uma dúvida aqui. Beleza, manda e-mail para os dois. Minha nota saiu errada. Manda para os dois. Eu tenho acesso a todas as turmas nesse semestre. Então, em termos de algumas situações de notas, eu consigo alterar. Mas, como eu sempre converso com a professora Juliana das atitudes que precisam ter tomadas, eu peço encarecidamente para que agilize o procedimento, para que envie os e-mails para os dois. Porque pode ser que eu esteja cheio de reunião e aí eu não consiga ver. Então, a professora Juliana pode entrar em contato comigo para resolver determinado assunto. Então, facilita. Então, mande e-mail para os dois. Pode ser mensagem privada ou nos fóruns do ambiente virtual. E reuniões a gente agenda. A gente pede aí pelo menos 4 dias úteis aí para responder os e-mails e essas mensagens nos fóruns aí no campus virtual. Beleza? Plano de curso. Plano de curso, gente, a gente vai cadastrar no SIG, é uma versão mais resumida, e a gente tem no campus virtual a versão completa. Vamos lá, acessar aqui nele, e aí a gente tem a nossa versão completa, a gente tem os objetivos, metodologia, aferição de frequência, estratégia de recuperação do menor rendimento, né? E aqui a gente mostra o nosso cronograma do período. O que vai ser na primeira semana, na segunda. Notem que aqui a gente tem o que vai ser a atividade, né? A ANP, a data. Aqui a gente já tem um aulão, né? Dia 2/9. As lições feitas em ANP, dado 20, atividade presencial, implementação de TAD no dia 6/9 e assim por diante. Vejam, nossa prova aqui no dia 1/4, a gente tem um aulão do dia 30 e assim por diante. A gente tem no dia 23/10 a nosso data limite de entrega do trabalho prático. Voltando aqui, a gente já vai estar fazendo a montagem de equipe na primeira semana, então fique esperto enquanto a isso. A gente tem a entrega final do dia 4/2, nossa prova dia 1/11, então aqui está tudo bem declarado, bem definido. 3 avaliações presenciais, trabalho prático, realização das atividades ANP, lições, atividades manuais e atividades práticas. Beleza? Aqui é só um geralzão, né, que a gente tem da disciplina. Que vocês podem ver com mais calma lá. O que tem ali de importante em relação às pontuações? Então, a gente vai ter atividade manual, valendo 15 pontos, né, entregues no campus virtual em sua grande maioria. 3 avaliações valendo 10 pontos. Realização de atividades, a ANP no caso aqui são as lições, 15 pontos. E atividades práticas em laboratórios, 20. E o projeto prático, 20. Então aí a gente tem toda a pontuação do semestre. Gente, uma observação importante. A gente faz a verificação, né, do código, etc. e tal, pela questão de identificar trabalhos idênticos. Então, tomem cuidado em relação a isso, gente. A gente usa ferramentas já bem
estabelecidas, né, que identificam esses plágios. E no caso de verificação, né, a gente envia para a PRG para tomar os devidos cuidados, então, devidas atitudes, né? Então, esse é o procedimento. Então, tomem muito cuidado em relação a isso. E aqui está... em relação ao projeto prático. Projeto prático, quando começar o semestre, já vai estar liberado para vocês estarem realizando ele. Ele faz parte daquelas 2 semanas letivas, de acordo com a resolução 102, que para completar as 17 semanas, né? Então é obrigatório, né, ter 2 semanas de atividades autônomas. E a gente faz em cima do projeto prático na ordenação externa, né? A gente vai trabalhando com a ordenação externa. Esse projeto prático ele é dividido em 2 partes, sendo que um checkpoint, que vocês vão entregar a primeira parte do projeto, ele não vai ser corrigido, ele só vai ser corrigido no final, junto com a segunda parte, mas esse checkpoint é para que vocês não deixem tudo para o final. A ideia dele é esse. Então, ele é contabilizado na correção do trabalho final. E o trabalho final, vamos dizer assim, ele já está definido. E aí, se tiverem dúvidas em relação à definição deles, a gente vai tirando ali durante as aulas práticas de quarta-feira. Beleza? Mas uma coisa que eu queria deixar claro é o seguinte: nosso estudo autônomo, né, nosso projeto prático, envolve ordenação externa. Então, gente, tomem cuidado. Existem tópicos lá que são importantes, como relatório, existem bonificações para entrega antecipada e outras situações, né, códigos bem feitos e etc., que a gente vai discutir durante as atividades práticas, né, de quarta-feira. Mas o projeto prático nesse estudo autônomo é a ordenação externa. Se o projeto prático não houver ordenação externa, a pontuação é muito prejudicada. Então tomem cuidado com isso, gente. Quero deixar isso claro já nessa apresentação. Datas e atividades importantes que vocês têm que ter em mente. Aulão sobre TAD, já no dia 2/9, né? Aí chegando, vamos ter aulão sobre TAD. A gente vai pôr mais informações aí da questão do horário e algumas sugestões de dúvidas, etc. e tal. A gente vai postar no campus virtual quando começar o semestre. Mas a gente já está marcado esse aulão do TAD. Dia 2/9, dia 30/9, aulão de revisão da prova 1. Dia 28/10, aulão de revisão da prova 2. E dia 9/12, aulão de revisão da prova 3. Beleza, gente? Primeira avaliação, dia 4/10, checkpoint dia 23/10, data limite. Dia 8/11, segunda avaliação. 4/12, entrega final do projeto prático. 13/12, terceira avaliação. Beleza? Nosso último tópico aqui, recuperação e frequência. As aulas práticas a gente vai contabilizar a chamada por meio de chamada oral, lista de presença para assinatura, ou a critério do professor a gente pode pedir a entrega de algum exercício para ser feito a frequência. Vale lembrar que na grande maioria das atividades práticas envolve entrega, então isso é bem plausível de acontecer. Nas aulas ANPs, então nas lições você tem que ter nota igual ou superior a 70%, e as atividades manuais igual ou superior a 40%. E eu enfatizo novamente o porquê dessas notas mínimas, para que vocês não simplesmente façam por fazer, do tipo next, 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 end. Não é isso. É para vocês mostrarem que vocês estudaram e fizeram. Essa é a ideia
em cima disso. As atividades de recuperação vão ser ofertadas ao longo do semestre de acordo com as regras estipuladas pela universidade, né, com conteúdos e cronogramas informados pelos professores. A participação nas aulas e esforços em relação às atividades NP serão considerados para a realização dessas atividades de recuperação. Então, assim, a gente vai estar embasado nisso. Sobre o material, quem fez ali foi o Juliana, o Joaquim e eu. E dúvidas a gente aguarda nas aulas de quarta-feira. Até mais.